bem-vindos ao canal e vamos continuar a leitura do nosso livro, O Mesmo de Sempre, de Morgan Housel, hoje com mais uma história, Minúsculo e Magnífico. Quando coisas ínfimas se combinam para formar coisas extraordinárias. Um tema comum na história é as pessoas presumirem que as maiores empresas, nações e inovações representam as maiores ameaças e geram as maiores oportunidades. Mas em geral não é assim que funciona. Um estudo de 2010 da Universidade Yale mostrou que uma das principais causas do aumento da obesidade não necessariamente tem a ver com fazermos refeições maiores, e sim beliscar mais ao longo do dia. É um bom exemplo de como funcionam muitas coisas. A maioria das catástrofes vem de uma série de riscos minúsculos, cada um deles fácil de ignorar, que se multiplicam e se combinam em algo imenso. O contrário é verdadeiro. A maioria das coisas extraordinárias acontece a partir da composição de coisas minúsculas e insignificantes. Os soviéticos construíram uma bomba nuclear 1.500 vezes mais potente do que a que foi lançada sobre Hiroshima. Chamada de bomba Tsar, a rainha de todas as bombas, ela era 10 vezes mais potente do que todas as bombas convencionais combinadas despejadas durante a Segunda Guerra Mundial. Quando foi testada na Rússia, sua bola de fogo pôde ser vista de 1.000 quilômetros de distância. Sua nuvem de cogumelo ergueu-se a 70 quilômetros no céu. O historiador John Lewis Gaddis escreveu: a ilha sobre a qual a bomba foi detonada virou uma terra literalmente arrasada. Perdeu não só toda a neve, como também todas as rochas, de modo que ficou parecendo um imenso rink de patinação. Segundo uma estimativa, a tempestade de fogo resultante teria engolido uma área do tamanho do estado de Maryland. A primeira bomba nuclear foi desenvolvida para pôr fim à Segunda Guerra Mundial. Uma década depois, tínhamos bombas suficientes para acabar com o mundo todo. Mas a letalidade dessas bombas tinha um estranho lado positivo. Os países dificilmente as usaram na batalha, porque havia coisas demais em jogo. Arrase a capital do inimigo e sofra a retaliação 60 segundos depois. Não valia a pena. John F. Kennedy disse que nenhuma nação desejava uma guerra que não deixaria não uma Roma, que ficou intacta, mas duas Cartagos, que foi destruída. Em 1960, contornamos esse dilema seguindo outro caminho. Desenvolvemos bombas nucleares menores e menos letais. Uma delas, chamada Davy Crockett, era 650 vezes menos potente que a bomba lançada em Hiroshima e podia ser disparada da traseira de um jipe. Construímos minas terrestres nucleares que cabiam em uma mochila, com a ogiva do tamanho de uma caixa de sapatos. Esses artefatos nucleares pareciam mais responsáveis, menos arriscados. Podíamos usá-los sem acabar com o mundo, mas o tiro saiu pela culatra. Bombas nucleares menores tinham, na verdade, mais chance de serem usadas em um conflito. Sua finalidade era só essa. Elas baixaram o sarrafo do uso justificado. O jogo mudou para pior. Agora, havia o risco de que os países usassem uma mini-bomba nuclear com responsabilidade, dando início a uma escalada que abrisse as portas para o lançamento de uma das grandes bombas. Nenhum país começaria uma guerra com uma grande bomba, mas jogaria uma pequena? Provavelmente. E uma bomba pequena justificaria a retaliação com uma grande? Claro. Assim, as bombas pequenas aumentaram as chances de bombas grandes entrarem em ação. Os pequenos riscos não eram a alternativa para os grandes riscos, eram o gatilho. Os mísseis soviéticos em Cuba durante a crise de 1962 eram 4.000 vezes menos potentes do que a bomba Tsar. Mas se os soviéticos tivessem lançado um único deles, segundo o secretário de Defesa americano Robert McNamara, teria havido uma probabilidade de 99% de que os Estados Unidos retaliassem com força nuclear total.
Robert Oppenheimer, o físico que ajudou a criar a bomba atômica, ficou se remoendo de culpa por sua destrutividade e insistiu na produção de artefatos nucleares menores para reduzir os riscos. Mais tarde, admitiu que isso foi um erro, pois aumentou as chances de um ataque nuclear em larga escala. Grandes riscos são facilmente ignorados por serem apenas uma reação em cadeia de pequenos eventos, cada um deles facilmente negligenciável. Assim, as pessoas sempre subestimam as chances de grandes riscos. Já vimos isso ocorrer incontáveis vezes. Ninguém em 1929 achava que haveria uma grande depressão. As pessoas dariam risada se na época você alertasse que a bolsa estava prestes a cair quase 90% e o desemprego a crescer 25%. As pessoas não eram complacentes. O final da década de 1920 testemunhou um mercado de ações supervalorizado, especulação imobiliária e manutenção precária na agricultura. Isso era óbvio, foi bem documentado, foi debatido. Mas e daí? Isoladamente, nada parece grande coisa. Somente quando essas coisas aconteceram ao mesmo tempo e se retroalimentaram, foi que se transformaram na Grande Depressão. A bolsa cai, o patrão perde suas reservas, manda gente embora, esses funcionários atrasam o pagamento da hipoteca e levam o banco à falência. Quando os bancos quebram, as pessoas perdem suas economias, então param de gastar. Quando param de gastar, os negócios quebram. Quando os negócios quebram, os bancos quebram. Quando os bancos quebram, as pessoas perdem suas economias, e assim sucessivamente. O mesmo com a Covid-19. Seu impacto inicial, vindo aparentemente do nada, foi catastrófico. Mas não fomos atingidos por um risco único de 1 em bilhões. O que aconteceu, e só posso dizer isso em retrospecto, foi um punhado de pequenos riscos se chocando e se multiplicando ao mesmo tempo. Um novo vírus se transferiu com outros. Se transferiu para os humanos, algo que sempre aconteceu, e esses humanos interagiram com outros, claro. Foi por algum tempo um mistério, compreensível, e o cenário ominoso, mais comum, tendeu a ser omitido. Outros países acharam que o vírus seria contido, típica negação, e não agiram com rapidez suficiente, burocracia. Não estávamos preparados, otimismo excessivo, e só conseguimos responder com um contundente isolamento social, pânico, faça o que for preciso. Nenhuma dessas coisas é surpreendente por si só, mas, combinadas, resultam em caos. O desastre do aeroporto de Tenerife, em 1977, foi o pior acidente na história da aviação. Um erro abismal. Um dos aviões decolava quando o outro ainda estava na pista, e os dois Boeing 747 colidiram, matando 580 pessoas no aeroporto da ilha espanhola. Posteriormente, as autoridades se perguntaram como uma catástrofe tão gritante podia ter acontecido. O relatório dos peritos explicou exatamente como. 11 coincidências e erros separados, a maioria deles ínfimos, tiveram de se combinar. É razoável presumir que o mundo sofrerá cerca de um colapso por década, porque historicamente sempre foi assim. Esses eventos parecem pouco prováveis, por isso é comum achar que não voltarão a acontecer. Mas acontecem, repetidas vezes, porque na realidade trata-se apenas de eventos menores de alta probabilidade, somando-se uns aos outros. Isso não é intuitivo, então deixaremos de levar os grandes riscos a sério, como sempre fizemos. E é claro que a mesma coisa acontece na outra direção. A força mais impressionante do universo é, obviamente, a evolução. Algo que levou organismos unicelulares a se desenvolver como humanos capazes de ler este livro em um iPad com 1 terabyte de memória e que também é responsável pela visão 20 por 20, o voo dos pássaros e o sistema imune. Nada na ciência é capaz de nos deixar mais admirados do que as coisas realizadas pela evolução. O biólogo Leslie Ordell costumava dizer que a evolução é mais inteligente do que você, porque quando um crítico afirma que a evolução jamais poderia ter feito tal coisa,
geralmente não passa de falta da imaginação dele. Também é difícil subestimá-lo devido à matemática básica. O superpoder da evolução não consiste apenas em selecionar características favoráveis. Essa parte é muito tediosa e, se focamos apenas nisso, o resultado é ceticismo e confusão. A mudança da maioria das espécies ao longo dos milênios é tão trivial que passa despercebida. A real magia evolucionária é a seleção de características por 3,8 bilhões de anos. É o tempo e não as pequenas mudanças que opera a transformação. Pegue mudanças minúsculas, combine-as por 3,8 bilhões de anos e o resultado é indistinguível da mágica. Eis a verdadeira lição da evolução. Quando temos um grande valor no expoente, não precisamos de mudanças extraordinárias para chegar a resultados extraordinários. Não é intuitivo, mas é tremendamente poderoso. A maior desvantagem da raça humana é nossa incapacidade de compreender a função exponencial, costumava dizer o físico Albert Bartlett. Um monte de coisas funciona dessa forma. Uma área na qual normalmente vemos essa desvantagem em ação é nos investimentos. Howard Marks conta de um investidor cujos resultados anuais nunca foram classificados no quartil superior, mas que ao longo de um período de 14 anos permaneceu entre os 4% melhores investidores. Se ele mantiver esses retornos não tão excelentes assim por mais de 10 anos, pode chegar a 1% do topo, firmando-se como um dos maiores investidores de sua geração, a despeito de ser pouco notável em qualquer dado ano. A maior parte do foco nos investimentos incide sobre o que as pessoas podem fazer agora mesmo, este ano, quem sabe no ano que vem. Qual o melhor retorno que posso obter? Parece uma questão intuitiva demais para fazer. Mas, como a evolução, não é aí que a magia acontece. Se você compreende a matemática por trás da composição, percebe que a pergunta mais importante não é essa, e sim, qual o melhor retorno que consigo sustentar pelo período de tempo mais longo? Pequenas mudanças acumuladas por um longo tempo criam mudanças extraordinárias, o mesmo de sempre. A seguir, examinaremos os perigos da confiança exagerada. E assim, finalizamos mais uma história do nosso livro. Obrigada por estar aqui. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. E até a nossa próxima história.